Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo ao Jonas Correia. Ele me fez uma seguinte pergunta sobre a questão da teologia do intervalo, né? A teologia do intervalo, né? O senhor concorda? O versículo 2 de Gênesis pode ser entendido como uma catástrofe ocorrida na Terra? A ciência observa registros fósseis e eles afirmam que a Terra tem bilhões de anos. A extinção dos dinossauros pode ter alguma relação com a catástrofe do tipo da queda de Satanás? Abraço. Jonas Correia, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Gosto de seus comentários, gosto de me aprofundar nos estudos e por isso sou questionador. Então vou pedir que você se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição encontra um curso de teologia completo, 86 matérias, pagamento único, valor bem acessível. Então dá uma clicada lá na descrição do vídeo aqui. Também você vai encontrar meu telefone na descrição, caso queira falar comigo, fazer alguma doação via Pix. E claro, se torne membro do canal. Vamos a mais esse vídeo. Cara, essa teoria do chamado intervalo, que vai tentar fazer uma... que na verdade é uma tentativa de conciliar, a teoria do criacionismo, a Bíblia, com o evolucionismo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Bom, o que acontece? Nós temos pessoas cristãos que vão tentar conciliar o criacionismo, né, o que o texto bíblico diz, com a teoria do evolucionismo. E aí, para isso, eles acabam desenvolvendo teorias como essa, que é chamada teoria do intervalo, que, pelo que eu sei, tá, afirmam que Gênesis 1 e 2, elas falam de um período pré-criação e por aí vai, né? E aí depois, eu acho que a criação do mundo começa, do mundo como a gente conhece, vai se dar a partir do verso 3, né? E aí você tem um intervalo de tempo entre isso aí que pode se somar bilhões e bilhões e trilhões de anos. O que eu acho pessoalmente dessa teoria? Eu acho que é uma furada. Por quê? Ou você é frio, ou você é quente. Se você for morno, vomitar-te-ei. É a palavra de Jesus. Ou você fala que não crê, ou você fala que crê. Porque se você for meio termo nesse caso aqui, você vai ser vomitado. É o que eu entendo. Por quê? Quando a Bíblia é escrita, ela não foi escrita num contexto científico ou num contexto de discussão evolucionista. O Gênesis, ele é para ser lido como uma narrativa, e ela não, como uma narrativa, ela não explica todas as coisas. Por exemplo, quem já assistiu aí o filme Matrix, por exemplo? Você assiste o filme, cara, é porrada, é coisas acontecendo, mas nem tudo lá é explicado sobre o mundo da Matrix. Então você pode assistir o filme Matrix e tirar diversas conclusões. Né? Diversas conclusões. Você assistiu Naruto? Então, você vai assistir a obra do Naruto, você vai tirar diversas conclusões. Você assistiu Dragon Ball? Diversas conclusões. Por quê? Porque o negócio ele foi formatado de uma maneira que não explica todas as coisas. As coisas acontecem. Você tem o Goku, ele começa a brigar, começa a evoluir, vira Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, morre, ressuscita, e nem tudo é explicado dentro do mundo do Dragon Ball. Por quê? Porque ele é uma simples narrativa. Agora eu vou começar a desenvolver teorias acerca do Dragon Ball para linkar ele com outras teorias. Bom, pode dar certo, como pode dar errado. No caso do texto bíblico, quando Moisés escreve o Gênesis, ele só tem uma preocupação. Que preocupação é essa? Mostrar o Deus verdadeiro para aquele povo. Contar a história que ele já conhecia. Então, recontar, trazer de novo. Tanto que o livro de Gênesis, tanto o Pentateuco, como um todo, ele não foi um livro que é para todo mundo ter uma cópia. Ele foi escrito num contexto em que ele era para ser narrado. Todo mundo em volta da fogueira, um cara lendo o livro de Gênesis e sendo discutida a história. Onde é que eu li isso? Eu li isso no livro Gordon Fee.
entendes o que lês. Que, entenda o seguinte, a gente tem aqui o documento escrito, né, tecnicamente de primeira mão, documento assim, só que a forma que o livro de Gênesis foi construído, escrito, é para que ele seja narrado, lido e narrado. Entendeu? É tipo, para ser ouvido em áudio. Seria isso. Você quer ver que da hora é Gênesis? Ouvido em áudio. E aí o que acontece? Como eu falei em Naruto, como eu falei em Dragon Ball, como eu falei em outros desenhos, eles são narrativos, eles não explicam tudo. Então, o autor aqui, ele não está preocupado em falar como Deus criou, quanto tempo ele levou. Não. O livro ele só tem um enfoque narrativo. É dizer que Deus é criador de todas as coisas. Aí ele vai dar, sim, uma questão de tempo, né? Ele vai falar que Deus criou o sol e a terra. Como é que ele fez? Não fala. O que ele vai falar? Que a terra, essa terra que foi criada, quando ele criou os céus e a terra, ele vai falar que essa terra ela não tinha forma. E depois o que ele vai falar? Que houve luz. E depois que ele falou que houve luz, ele vai fazer a separação entre a luz e as trevas. Peraí, quer dizer que, olha em bolo, tinha trevas e luz, tudo misturado ao mesmo tempo, ele faz a divisão, aí ele cria o dia e a noite, só que aí lá no verso, quando que ele vai criar a lua e o sol? Deixa eu ver aqui. As águas, expansão, deixa eu ver aqui, junte-se a água, produz a erva. Versículo 14, ó, ele separa a luz do dia e da noite, mas, no verso 4, mas lá no verso 14 é que ele vai falar de luminares. Ó, e haja luminares na expansão dos céus e para ver separação entre dia e noite. Me explica aí, peraí, Deus, a nossa luz ela depende do sol. Está me dizendo que Deus criou a luz antes do sol. Veja que aqui a narrativa ela não se importa com detalhes. Ela trabalha o quê? Deus criou luz lá, então Deus criou a luz. Que tipo de luz era essa? Não explica. Por quê? Porque lá no verso 14 vai falar da lua e do sol. E olha que interessante. Ó, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais de tempos determinados, né, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Veja que do versículo 14 ao versículo 17, ao versículo 18, né, você tem a criação do sol e da lua, e fala que a lua é um luminar. Só que a gente sabe que a lua ela é apenas um satélite que não emite luz, mas ele reflete a luz do sol. Então, tecnicamente, cientificamente falando, por exemplo, a lua não é um luminar. Mas o texto bíblico fala que é um luminar. Mas por que ela fala que é um luminar? Você olha para o céu, em noite de lua cheia, você vê a lua brilhando. Você fala, opa, a lua está brilhando. Se a lua está brilhando, ela tem luz própria. Era essa a mentalidade do autor quando escreve isso. Aí me explica cientificamente isso. Então, é tentar criar pontos de convergência entre a criação bíblica e a ciência, evolucionismo, ou termos mais científicos, tem algumas coisas que você vai se equivocar. E aí eu te falo, ou você é frio, ou você é quente. Ou você fala que não crê, e tudo bem se você não crê, não condeno quem assiste esse vídeo. Fala, eu não creio na Bíblia, não te condeno por isso, é uma opção sua, e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Mas se você fala que crê que Deus criou o mundo da maneira como está descrito aqui, você não precisa ficar inventando moda e tentando explicar as coisas. Simples assim. Lembre-se que Gênesis é um livro, pelo menos Gênesis 1, pelo menos o livro todo de Gênesis, é um livro que foi feito para ser uma narrativa. A preocupação de Moisés ao relatar, ao escrever, é dizer, Deus criou a terra do jeito que é. Tudo que nós vemos foi criação de Yahvé. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, mas o versículo 1 e o versículo 2 dão um espaço de bilhões e bilhões de anos, porque a luz só vai ser... Você é converseiro, cara. Você é converseiro, porque o texto não está preocupado em dizer isso. Então não precisa inferir. Não precisa ficar dando voltas. Porque senão você vai dar um monte de volta para tentar aceitar o evolucionismo, tentar inserir ele
no texto bíblico, quando que o texto bíblico não está nem aí para isso. Quando que o texto bíblico não está nem aí para isso. Entendeu? É ponto. É tão simples. É tão simples. Então assim, ok? Fechou? Aí o que acontece? Foi colocado aqui assim, ó. A ciência observa os registros fósseis e eles afirmam que a Terra tem bilhões de anos. No caso aqui já é uma discussão científica. É uma discussão científica. Então, você vai ter pessoas que vão defender e vão questionar cientificamente essa questão dos bilhões de anos. A questão dos fósseis. Se é bilhões de anos ou não. Ponto. A extinção dos dinossauros pode ter alguma relação com a catástrofe tipo a queda de Satanás? Não, porque Deus criou os dinossauros. Gênesis 1 fala que, capítulo 1 fala que Deus criou todos os animais do mar e da terra. Isso inclui os dinossauros, né? Ah, mas eles caíram quando Satanás caiu? Bom, a pergunta é quando que foi a queda de Satanás? E essa queda, o Satanás não vai cair feito um meteoro do céu. Não. Essa queda foi de hierarquia. Ele foi banido do céu, mas no sentido hierárquico, né? Ele tinha um cargo lá dentro, ele foi expulso. Mas isso não quer dizer que ele foi lançado na terra com violência. Não, ele foi banido de lá e o único local que ele teve meio que, vamos dizer assim, autorização foi rodear a terra. Seria isso, né? E aí ele vem tentar Adão e Eva, né? Tá? Então assim, no caso da extinção dos dinossauros, na minha opinião, está mais relacionada ao dilúvio. Seria mais uma questão relacionada ao dilúvio, tá? Fechou, Jonas? Então essa acho que é a minha opinião, né? Não nesse tempo de criação da Terra, né, de Gênesis 1. Porque o que acontece? O tempo ele só pode ser contado a partir do momento que você tem um medidor. No caso, por exemplo, houve tarde, manhã, primeiro dia, a partir daí o tempo começa a ser contado. Antes disso, não existe contagem de tempo. Então Deus ele pode ter feito em 1 segundo, 1 milésimo, a menor medida de tempo possível, que eu nem consigo decifrar aqui, ou Deus ele pode ter levado zilhões de anos, desde a criação da Terra, até o haja luz. Só que isso não importa porque o que o texto quer dizer? O que o texto está preocupado em dizer? O que a narrativa como um todo, o ciclo narrativo de Gênesis 1 até o Jardim do Éden, até a queda do homem, o que esse ciclo narrativo quer dizer? Que Deus criou todas as coisas. E que ele finaliza tudo ao 7º dia. Qual que é a finalização dele? A questão do sábado, a benção do sábado e o descanso. Então, até o descanso é uma criação de Deus. Então veja que o ciclo narrativo ele tem toda uma construção narrativa. É isso que tem que ser prestado atenção quando se lê Gênesis. E não se atentar apenas ao que este versículo bíblico está dizendo. Tá? E tentar criar teorias em cima dele. Você pode até se atentar e tentar responder o que o texto bíblico está falando. Mas você tem que lembrar que ele está inserido no contexto dele, é uma preparação para o que vai vir depois. Então, como é que o texto diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Primeira coisa. Não fala como foi criado. Segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia. Segundo versículo. Terceiro versículo. E Deus disse, haja luz e houve luz. Só que estava tudo embaralhado. Então ele faz separação entre a luz e as trevas e foi tarde de manhã, primeiro dia. E assim ele vai construindo toda a narrativa, toda a preparação da criação. E eu espero que você esteja imaginando isso. Toda a preparação da criação para dizer, olha, e aí Deus colocou o jardim. Por que ele fala do jardim que fica posicionado no Éden? Porque aí ele vai falar da queda do homem. E aí ele fala que eles foram banidos. Depois ele fala das descendências, fala do dilúvio. E aí depois até chegar na própria história dele. E assim, então tudo tá ligado. É uma narrativa que tudo tá ligado. A gente não pode ficar pegando um texto e tentando encaixar ele na ciência, porque a ciência é um conceito moderno. Dinossauro é uma palavra que só foi existir agora. A partir de 1822. A Bíblia foi escrita quando? 1500 a.C. Então a Bíblia tem mais de 3.500 anos. Você está tentando dizer que uma palavra que só foi criada em 1822, há 100 anos atrás, tinha que estar na Bíblia há 1.500 anos? Não.
E houveram outras catástrofes, né? Houveram catástrofes ao longo da Bíblia. O dilúvio é uma delas. Então, com relação a dinossauros, é isso, tá? Um abraço, espero ter respondido. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, comenta, né? Compartilha com os amigos. E é isso aí. Um abraço a todos e fui.